E aí, pessoal, beleza? Aqui é o compadre João. E você tem medo de ser demitido? É um medo que todo mundo tem, né? E pensando nisso, eu trouxe uns pontos aqui, baseados na minha experiência. Fiz 26 anos agora, mas foi aí desde os meus 20, praticamente, 20 não, mesmo dos 19, já venho trabalhando, né? Trabalhei tanto em informal como em empresas, então eu já observei algumas coisas que me ajudaram a não ter sido demitido nunca, né? Até hoje já passei por layoffs e saí invicto. Então reuni alguns pontos aqui e se você não quer ser demitido, segue minhas dicas que você vai se dar bem. Só esqueci de mencionar, as dicas valem para trampo em escritório aqui, ó, igual a chinesada aqui. Então agora se você trabalha num escritório de contabilidade, um escritório de direito, numa agência de marketing, aí sim, fica no vídeo que isso aqui vai te ajudar. Então, primeiro ponto, hard skills. Se você não sabe o que são hard skills são habilidades técnicas, práticas. Então você tem as soft skills, comunicação, oratória, firulinha, e as hard skills, que é você saber o que você está fazendo. Então, se você, por exemplo, é programador, sua hard skill vai ser o quê? Programar. Então, você sempre precisa estar com as suas hard skills bem afiadas. Então, isso vai fazer uma ligação com o segundo ponto, né? Eu separei o primeiro e o segundo ponto, eles têm ligação, que é o quê? Você deixar suas hard skills afiadas e ter um aprendizado constante. Então, nunca deixe de aprender. Tá? Isso é muito importante, porque trabalhando em empresa, cara, você percebe que tem muita gente que só mantém o cargo por amizade. São poucos os que você olha, você trabalhando com a pessoa, você fala, cara, esse cara sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, se eu precisar resolver um BO aqui, ele vai me ajudar. E, assim, eu não sou um cara que gosta de ficar de muito conversinha. Então, desde a época da faculdade, eu sempre investi muito pesado em hard skills, em ser um cara muito técnico. E isso me salvou. Isso me salvou, já foi motivo de elogio nas empresas em que eu trabalhei. Então, ó, investe nas suas hard skills, que você vai ter, no mínimo, uma base sólida pro que vem adiante, que são os outros pontos. Então, nesse caso aí, a gente já soma ponto 1 e ponto 2, hard skills, aprendizado constante. Ponto 3, organização. Você precisa ser uma pessoa extremamente organizada. E aí não vamos entrar na questão de toque, não. Vamos separar. Toque é transtorno. Se tem toque, você se trata. Organização que a gente fala é o quê? Você ser uma pessoa pontual. Então, apesar que tem muita empresa que o horário de chegada é 9 horas, o patrão quer que você chegue 8h50. Aí, paciência, né? Aí você ser organizado é você ser pontual na medida do possível, do que for combinado. É você saber organizar suas tarefas, que por incrível que pareça, tem muita gente que não tem a mínima noção de como organizar as demandas do dia, as demandas da semana, do mês, que seja. Então, você quer ser mais organizado? Você pode usar ferramentas, cara, tem ferramentas para isso hoje em dia, o próprio Google Agendas, ferramenta gratuita, você tem o Trello, então sempre busque ter uma boa visão do que você tem que fazer, de preferência sempre olhando no longo prazo. Então você vai começar seu dia de trabalho, você vai trabalhar amanhã. Senta na cadeira, vê o que você tem para o mês, para a semana e para o dia. Divide como você vai fazer tudo isso, quando você vai entregar, que aí você já vai ter também uma boa base de organização, e você, sendo organizado, tende a fazer com que as coisas caminhem, com que as coisas andem, saiam do lugar. O que te faz ser visto como uma pessoa o quê? Uma pessoa proativa, uma pessoa eficiente na equipe, não um zero à esquerda. Quarto ponto, comunique-se de maneira eficiente. E se comunicar de maneira eficiente não é necessariamente falar bonito, falar bem. Se comunicar de maneira eficiente é falar o que precisa ser dito para quem precisa ser dito. Então, novamente, citando o meu próprio exemplo,
Como eu falei, eu não sou um cara que fica muito de conversinha fiada, esse tipo de coisa, mas eu sempre tento me comunicar de forma clara, de forma eficiente. Então, se eu estou ali trabalhando numa tarefa, eu tenho que pedir alguma coisa para uma pessoa de outro setor. Você não pode ter vergonha de... Olha o guardinha passando. Você não pode ter vergonha de falar com ele, com o cara lá do outro setor, para pedir alguma coisa. Não, o cara está ali na empresa, as demandas têm que ir para frente, entendeu? Então, se comunicar de forma clara e eficiente é isso. Falar o que precisa ser dito, com quem precisa ser dito, sem ter vergonha do que os outros vão achar de você, porque no fim das contas, você vai estar fazendo o seu trabalho, certo? E muito importante também, se comunicar de forma eficiente significa manter tudo registrado. Então, você vai se comunicar com alguém, esquece o WhatsApp. Preferência por e-mail, se a empresa onde você trabalha usa ferramentas como, por exemplo, Slack ou Microsoft Teams, deixa tudo registrado por lá. Assim, se der alguma merda, você vai ter ali o registro. Se vierem te cobrando, tal demanda, tal coisa, é para você ter entregue ontem. O que aconteceu? Você vai ter ali o registro bonitinho, falei com o fulano, estou esperando a aprovação do fulano para eu dar andamento do meu lado. Então, você vai ter um resguardo. Esse é o quarto ponto, comunicação eficiente. Quinto ponto, dar o braço a torcer. Infelizmente, nem tudo são flores, então, em alguns momentos você vai ter que dar o seu braço a torcer, principalmente, cara, em empresa onde tem muita panelinha. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu trabalhei na empresa e estava 100% remoto, e aí houve uma fusão. Aí chamaram todo mundo para ir numa confraternização, né? Trabalhar no presencial. Pô, por mais que ali, vamos dizer, o pessoal da equipe, os líderes, gostavam de mim, sabiam que dava para contar comigo, elogiavam o meu trabalho. Era um negócio, um evento que acontecia uma vez, nos 2 anos praticamente que eu estava na empresa, uma vez que eu tive que ir presencial. Então eu falei o quê? Pô, vou dar meu braço a torcer, porque é uma situação onde você coloca na balança. O que vale mais a pena? Eu impor minha vontade, porque eu sou indemitível, ou então eu dar meu braço a torcer para eu ganhar alguns pontos com uma atitude que, no fim das contas, não foi um grande sacrifício. Eu perdi algumas horas me deslocando até o escritório, mas depois voltei para o meu trabalho 100% presencial numa boa. Então, dar o braço a torcer, às vezes é necessário, né? Mas sempre aquela questão de você pôr na balança. Vale a pena ou não? O que eu ganho com isso? O que eu estou sacrificando? E sexto ponto, tenha férias acumuladas. Aqui, eu vou ser bem sincero, você tem que ter férias acumuladas para, se você for demitido, a empresa ter que te pagar. E assim, se você não sabe, para as empresas contratarem funcionários e para demitirem, elas têm custos. E você, sendo um funcionário com muitas férias acumuladas, quando a empresa te demite, se for uma empresa séria, ela vai ter que te pagar essas férias acumuladas. Então, tudo isso, quando é a hora de fazer um corte, a empresa põe na balança. Ela vai pôr tudo isso na balança. Esse cara entrega? Esse cara é um cara bom? Beleza, esse cara tem férias acumuladas? Quanto a gente vai ter que pagar para demitir esse cara? Tudo isso entra na conta. Então, é um outro ponto a se considerar. Então, se você fizer tudo isso, você vai aumentar suas chances de ser indemitível, mas lembrando que, claro, um funcionário não pode ser indemitível, nem mesmo o CEO, o presidente da própria empresa é indemitível. Você tira aí como exemplo o filme do Homem-Aranha. Você vê lá o Duende Verde foi demitido da própria empresa, onde ele era CEO. Então, tenha em mente que você pode ser demitido, mas se você fizer esses 6 pontos que eu mencionei aqui, você vai aumentar suas chances de sucesso na sua carreira. Então é isso. Esses são os 6 pontos. Se você gostou do vídeo e não quer ser demitido, inscreva-se no canal, deixe seu like e fique de olho que logo mais vem coisa boa por aí. Até a próxima.